Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês têm passado? Estão se comportando direitinho? Se vocês estão assistindo nossos vídeos, eu espero que vocês estejam, viu? Porque senão eu vou ficar sabendo tudo o que está acontecendo. Vamos começar então? Mas antes de começarmos, eu convido você que está aí a orar junto comigo, tá bom? Vamos orar então, falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais esse momento da Tua Palavra, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que não se esquece de nós, o Deus que nos ama, o Deus que mandou o seu Filho amado para morrer numa cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia por nós e assim nos deu a vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor, pelo Teu grande livramento, Pai. Muito obrigada. Abençoe esse momento, ó Deus, a Tua Palavra, dessa história que eu irei contar, que o Senhor esteja conduzindo nosso coração, conduzindo nossos pensamentos. Abençoe cada lar, cada família, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, vamos começar, tá bom? Olha só, vocês lembram do nosso tema geral? Alcançando vitórias. Como é maravilhoso alcançar vitórias, não é mesmo? E vocês lembram que nas histórias anteriores eu falei sobre o livro de Esther. Vocês lembram aquelas histórias de Esther muito boa? Você que ainda não ouviu as histórias de Esther, você pode estar buscando, tá bom? No canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Lavras. Você vai encontrar as histórias de Esther que eu contei. E agora, a partir desse momento, eu vou começar a contar a história do livro de Esdras. Esdras, ele era um escriba, tá bom? Os livros de Esdras ele escreveu. E ele também foi sumo sacerdote. E Esdras, ele contou muitas coisas legais. E hoje nós vamos falar do tema de o povo volta para a sua terra. Mas por que voltar para a sua terra? O tema da nossa história de hoje é o povo volta para a sua terra, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 25, e também está lá no livro de Esdras, capítulo 1, tá bom? Depois você vai lá e dá uma conferida. Por enquanto você vai ouvir a história. Então, essa história que o povo volta para a sua terra aconteceu, sabe por que aconteceu? Eu vou contar para vocês poderem entender um pouquinho essa história. Por 40 anos, olha só, 10, mais 10, mais 10 e mais 10, 40 anos. Jeremias, o profeta Jeremias, um homem que falava as coisas que Deus falava para ele dizer para o povo dele, falou para o povo de Deus que o povo de Deus tinha que deixar a idolatria, tinha que deixar de lado a idolatria, parar de estar adorando outros deuses, e o povo de Deus continuou desobedecendo a Deus. E ele disse: olha, Deus diz para vocês pararem com a idolatria, parar de estar adorando outros deuses. Sabe por quê? Porque vai vir o rei da Babilônia para cá e vai levar vocês cativos para a Babilônia. Só que o povo, não quero nem saber. O povo nem deu ouvido, fez de conta que não estava nem acreditando naquilo que Jeremias estava falando. Por 40 anos, já imaginou ouvir a mesma coisa por 40 anos? Pois é, foi isso que aconteceu. E aí, chegou um dia, e no livro Esdras, que quem escreveu essa história foi o Esdras. Esdras começa a contar, a relatar o que aconteceu com o povo de Deus, quando o povo de Deus foi tirado da sua terra, de Jerusalém, e levado para Babilônia. Esdras começa a contar exatamente o que aconteceu. O povo de Deus estava lá em Jerusalém e de repente aquilo que Jeremias havia falado que ia acontecer, vem o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que naquela época era Nabucodonosor. Nabucodonosor vem
e chega até Jerusalém. Vamos tentar imaginar, olha aqui no mapa, Jerusalém e Babilônia. Olha só, ele vem da Babilônia, chega em Jerusalém e pega todos os moradores de Jerusalém e leva cativo, destrói a cidade de Jerusalém, o templo é destruído, o templo, o lugar onde os israelitas adoravam a Deus, é destruído. Que tristeza eles devem ter sentido no coração. E eles são levados. E sabe o que Deus havia falado também? Que só depois de 70 anos Deus ia permitir que o povo dele, que estava cativo, exilado na Babilônia, Deus ia permitir que só depois de 70 anos, olha o tempo, gente, depois de 70 anos que o povo ia sair de lá, só depois de 70 anos, é muito tempo, não é mesmo? Então, somente depois de 70 anos que Deus permitiu que eles saíssem de lá. E sabe o que aconteceu? Depois de 70 anos, Deus, o nosso Deus, tocou no coração do rei que naquela época era Ciro. Naquela época era outro rei, era Ciro, que era rei da Babilônia. Deus tocou no coração do rei Ciro, e o rei Ciro resolveu que ia deixar o povo de Deus, os israelitas saírem, os judeus saírem lá da Babilônia e voltar para Jerusalém. Que notícia maravilhosa! O povo que estava lá, eles não viviam sofrendo como escravos, sendo castigados, não era assim. Eles estavam longe de Jerusalém, muito longe, mas muito longe mesmo. Mas eles não viviam sendo castigados, eles viviam só afastados de Jerusalém, mas eles tinham suas casas, tinham seus lugares, só que eles não estavam morando na pátria deles, na terra deles. Eles estavam morando em um outro lugar, em um outro país, tá bom? Então, eles estavam lá, eles não viviam sofrendo como escravos, como o povo de Deus um dia ficou no Egito, sofrendo, humilhado, sabe? Passando humilhações, não era desse jeito, tá bom? Então, eles ficaram, e o Ciro resolveu deixar o povo de Deus voltar para Jerusalém, e eles ficaram muito animados em voltar para Jerusalém, e ele ainda tomou outra decisão também, Ciro. Ele disse que ele ia ajudar o povo de Deus a reconstruir o templo, a casa de Deus que havia sido destruído, sabiam? Porque quando o exército da Babilônia invadiu Jerusalém, eles destruíram o templo. Então, Ciro falou assim: eu vou ajudar vocês, eu vou dar condições para vocês voltarem para Jerusalém e ainda reconstruir o templo, a casa de oração de vocês, para vocês invocarem o Deus de vocês. Eles acharam aquilo muito bom. E aí ele disse assim: as pessoas que moram aqui na Babilônia, os moradores da Babilônia, vão ajudar vocês também. Eles vão dar coisas preciosas para vocês poderem levar, para vocês poderem construir, para vocês poderem ter condições. Peraí, mas será que o povo fez isso? Será que as pessoas da Babilônia fizeram isso? O que vocês acham? Hein, crianças? Você aí que está assistindo, será que o povo da Babilônia deu alguma joia, algum ouro, alguma prata, algum alimento para eles levarem para comer no caminho? O que vocês acham? Eu não acho nada, eu tenho certeza que eles deram sim. A Bíblia fala que o povo da cidade que morava na Babilônia ajudaram o povo de Deus e deram muitas coisas para eles levarem. E assim eles saíram da Babilônia e foram a caminho de Jerusalém.
Mas eu vou contar o final dessa história, o final não, eu vou contar o que aconteceu depois desse momento na próxima história, você fique atento. Mas sabe o que nós aprendemos nessa história de hoje? Como Deus cuida de todas as coisas, não é mesmo? Olha só o cuidado de Deus. Por isso que nós devemos o quê? Confiar em Deus. Deus havia prometido, e quando Deus ele promete algo, Deus ele cumpre. Todas as coisas que Deus promete, ele cumpre. Então, tudo que Deus promete, ele cumpre. Deus havia prometido que após 70 anos que o povo estivesse lá no exílio, no cativeiro, na Babilônia, Deus ia tirar o seu povo de lá, e Deus cumpriu. E Deus, ele tem o poder de mudar situações, de mudar coisas ruins, de mudar tempos ruins da nossa vida para tempos bons, de mudar, às vezes nós estamos doentes e Deus nos ajudar para que a gente fique bom novamente, que a gente fique saudável. Às vezes uma situação difícil para que a situação melhore. Às vezes um tempo difícil que você está passando, às vezes algum desentendimento com alguém. Deus tem o poder de mudar todas as coisas. Nós só temos que fazer o quê? Colocar diante dele e pedir a ajuda dele. É isso que a gente tem que fazer, não é mesmo? Então nós temos que confiar no Senhor, depender do Senhor e saber que Deus, ele tem o poder de tocar no coração das pessoas e mudar a situação. Deus, ele não tocou no coração do rei. Olha só, Deus tocou no coração do rei Ciro. O rei Ciro ter aquela ideia, né? Ter aquele pensamento, aquela atitude maravilhosa de deixar o povo de Deus voltar para Jerusalém. E esse é o nosso Deus, não é mesmo? O nosso Deus, ele é tremendo. E sabe, no versículo de hoje, olha só o que diz o nosso versículo de hoje, que está lá em Provérbios, capítulo 21, vamos lá, Provérbios, capítulo 21, versículo 31b, que diz assim: a vitória vem do Senhor. Vamos repetir comigo, Provérbios 21, 31. A vitória vem do Senhor. Não esqueçam disso. A vitória vem do Senhor, tá bom? Então que Deus te abençoe sua casa. Vamos orar para encerrar esse momento, tá bom? Querido Deus, amado Pai, obrigado porque a vitória vem do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem o poder de tocar nos corações, de transformar os corações. Somente o Senhor tem poder para isso. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Obrigada, Senhor, por esse momento. Continue a nos conduzir, nos encorajar, a que possamos, ó Deus, a ficarmos firmes, ó Deus, cada dia mais, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Até a próxima, tchau. E não esqueçam de assistir o próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau.